Já estamos usufruindo da bondade de Deus. Em meio aos louvores, a unção de Deus está nesse lugar. Mas existe uma boa porção da palavra que Deus quer compartilhar com cada um de nós essa noite. E eu queria que você vibrasse, meu irmão, porque essa mulher de Deus, ela é muito especial. Para mim, para Esther, para mim e para minha Esther, minha esposa. Porque o nome dela também é Esther, mas é como se fosse uma mãe, né? Ela esteve aqui no ano passado, ensinando rema, voltou esse ano, vai participar da formatura com a gente. Se a oração for forte, pode ser que ela fique até por aqui. Sem querer apelar, eu quero chamar com muita gratidão, muita honra a professora Esther. Venha pra cá. Glória a Deus. Essa igreja é um pedaço da sua família, professora. Nós amamos sua vida. Fique à vontade. Muito obrigada, pastor. Boa noite, queridos, queridas, graça e paz. Meu Deus, estou muito feliz de estar aqui. Unção maravilhosa. Queridos, vai ser fácil demais hoje. Aquilo que eu falo sempre, vai ser uma festa. Porque primeiro a unção do Espírito Santo já está aqui, porque o teu coração é um coração desejoso de adorar, sabe? Enquanto eu estava aqui, o Espírito Santo me lembrou um versículo que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Do seu povo. E Ele já está aqui, amados, através da unção do Espírito. Amém. Pastor, de novo, muito obrigada, filho. É de uma mãe para um filho. Você também, Esther, muito obrigado pelo convite, viu? Por confiar na unção do Espírito que está na minha vida. E é um prazer, é uma honra e um privilégio ter retornado aqui em Chapecó. Esse povo lindo. Cadê o povo mais lindo dessa terra? É você mesmo. Senta, meu amado. Senta, minha amada. Aleluia, obrigada. Vocês são ótimos. Aleluia, aleluia, aleluia. Fui recebida desde sexta-feira com muito carinho. Os alunos do Rema também. Cadê os alunos do primeiro ano? Opa, vocês estão aí. Alguns eu não vi. Mas amém, a gente se vê. Então, amados, como eu disse, é um prazer, é uma honra e privilégio estar aqui com você novamente. E o Senhor tem, como já foi orado, já foi falado, o Senhor tem uma porção para nós nessa noite. Eu não vou ministrar. Vou ministrar segundo o Espírito, amém? Eu estava sondando o meu coração nessa tarde, questionando, né, falando com o Senhor o que eu ministraria. E sei que nós temos um ensino bom. Hoje eu vou ensinar mesmo, que é minha praia, né? E o tema do meu ensino nessa noite é acesso constante. Diga, acesso constante. Pode mudar também, constante acesso. Então é esse o tema que eu vou falar para você nessa noite, e pela graça do Senhor, Ele vai nos ajudar, vai me ajudar. Amém, amados? Mas vamos orar antes, Pai, eu te agradeço, porque a Tua palavra garante que bondade e misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. Até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor não muda. O Senhor é o nosso socorro, é aquele que nos ajuda, nos assiste, nos aconselha, nos guia, nos governa, nos fortalece. Oh, Pai, nos conduz, nos instrui todos os momentos da nossa vida. E nessa noite nós seremos instruídos pela Tua palavra, Senhor. Então eu peço uma boa verbalização, comunicação, a unção tangível neste lugar que já está aqui, Pai, falando com todos nós, nos instruindo através da Sua palavra. E ao Senhor honra, glória, para sempre, para todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Como introdução, queridos, eu queria fazer algumas perguntas para você. Se você soubesse que você iria partir dessa terra, o que você falaria para algumas pessoas? Quem são essas pessoas que você escolheria? O que você diria para essas pessoas, sabendo que os seus dias já estão finalizando nessa terra? Outra pergunta, com certeza aquilo que você falaria e as pessoas às quais você falaria, com certeza você escolheria muito bem as suas palavras, sim ou não? Você não falaria qualquer coisa, não falaria de qualquer modo, mas você falaria
palavras importantes ou instruções importantes. Ou seja, você escolheria cuidadosamente as suas palavras, não é verdade? Você sabe que nos capítulos 13, 14, 15 e 16, Jesus estava dando aos seus discípulos as suas últimas instruções enquanto ele estava aqui na terra. Você pode depois verificar lá, abrir esses capítulos de 13 a 16 de João, Evangelho de João, de 13 a 16. Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos. Com certeza os discípulos não entenderam muita coisa, como nós às vezes não entendemos muitas coisas. E Jesus explica algumas coisas para eles a respeito dos seus últimos momentos da sua vida aqui. E lá no versículo 16 de João 14, não precisa abrir, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro, ou ele vos dará outro Consolador. Aí, talvez os discípulos, queridos, como nós, não entenderam o que Jesus está falando. E talvez os discípulos também ficaram com medo. Peraí, mas Jesus vai partir, ele vai mandar o Consolador ou o Espírito Santo? Então eles deviam na cabeça deles estar, né, com a cabeça com questionamentos. Quem é esse Espírito Santo? Afinal de contas, como é ser liderado por esse Espírito, ou Espírito Santo? Ou seja, Jesus vai partir, nós estamos acostumados com a presença dele, com o toque dele, com as instruções dele. Ou seja, nós o vemos fisicamente, nós falamos com ele, nós comemos com ele, nós andamos com ele, e agora ele vai partir. Como será, então, agora ser liderado pelo Espírito Santo, ou alguém que nós não vemos, ser trocado por alguém que nós vemos? Então, eles devem ter ficado muitas vezes chocados, né, por as palavras de Jesus, porque agora, visivelmente, Jesus não estaria mais com eles. Agora, o líder Jesus, aquele que liderou eles durante 3 anos, como eu disse, aqueles que eles viam, tocavam, não estariam mais com eles, e eles não poderiam mais vê-lo, nem mais tocá-los. Mas Jesus, ele fala uma palavra muito interessante no grego, que ele diz, né, no texto que nós lemos, que eu citei, melhor dizendo, que ele enviaria um outro Consolador. Essa palavra outro no grego é a palavra allos, ou seja, Jesus estava mandando um allos paracletos, um outro Consolador, com o mesmo caráter, com os mesmos comportamentos, com as mesmas palavras, ou seja, era o próprio Jesus no meio deles, porém sem um corpo físico. Sabe, eu escuto pessoas, crentes, dizendo: deve ter sido tão bom na época de Jesus, ver Jesus, tocar Jesus, ouvir Jesus. Mas sabe, talvez se nós estivéssemos lá, nós não creríamos nele. Agora, um crente que fala isso, seria muito bom estar naquela época, é porque esse crente não conhece a pessoa do Espírito Santo. E, amados, a pessoa do Espírito Santo tem sido deturpada pela igreja, durante séculos da igreja. As pessoas falam de Deus, as pessoas falam em Jesus, mas você vê poucas pessoas falando a respeito do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos de mestres na igreja, exatamente fazendo isso, expondo, mostrando, falando, ensinando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Porque ele é Deus. Amados, o Espírito Santo é Deus. E não somente é Deus, como ele habita dentro de nós. Então agora os discípulos teriam que ser liderados por alguém que era invisível, mas que estaria dentro deles, morando com eles, falando a eles. E você pode perceber, você que é do Rema, que terminou de ver a matéria História da Igreja, e você que não é Rema, eu já exorto você a fazer o Rema o ano que vem. Amém, queridos? Você pode ver que a igreja não parou, a igreja não desistiu, a igreja continuou operando em milagres, em sinais, em prodígios e maravilhas, mesmo na ausência física de Jesus, mas com a presença constante dentro do homem, dentro de nós, que opera na igreja. Tanto que Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Porque, amados, nós temos o allos paracletos, que mora dentro de nós, habita dentro de nós, que tem o mesmo caráter que Jesus tem.
Porque Ele é Deus, Ele está constantemente conosco. E era isso que Jesus queria que os seus discípulos soubessem. Que Ele não estaria fisicamente, porém Ele estava com eles todo o tempo. A Bíblia mesmo diz que Ele não nos deixaria, nem nunca nos abandonaria. Ele também fala que estaria conosco todos os tempos, ou todos os dias, até a consumação dos séculos, através do seu Espírito Santo. João 14,16, numa outra versão, ampliando esse versículo, poderia ficar assim. Pode ser traduzido dessa forma, Jesus dizendo: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará alguém que seja como eu. Ele será idêntico a mim, da mesma maneira de falar, na mesma maneira de agir, na mesma maneira como pensa, do jeito que opera, no jeito como faz as coisas, igual a mim. Ele será exatamente como eu em todos os sentidos. O Espírito Santo aqui será como se eu mesmo estivesse aqui, porque pensamos, nos comportamos, operamos da mesma forma e da mesma maneira. Então Ele está aqui, amado. Ele está conosco. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a fotocópia. Ele é a expressão de Deus em todos os sentidos. Esse versículo também, Hebreus 1:3, na amplificada, que ainda infelizmente nós não temos em português, diz assim: Ele, Jesus, é a única expressão da glória de Deus, o ser de luz, o raio ou esplendor do divino. É Ele a estampa perfeita e a própria imagem da natureza de Deus. Ou seja, Jesus expressava, Jesus mostrou, decodificou, Jesus mostrou para aqueles homens que estavam ali e para nós hoje quem é Deus. Então, se você quiser conhecer quem Deus é de fato, olhe para Jesus. É verdade, amados, que lá em João 14, versículos 8 e 9, Jesus conversando com seus discípulos, já sabendo o que ia partir, e falando isso a eles. E Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Filipe perguntou algo para Jesus, que talvez até seja nossa mesma dúvida. Ele falou, mas Jesus, você fica aí falando do Pai, que o Pai está em mim, você está no Pai. Afinal de contas, quem é esse Pai? Mostra para nós. Isso já é suficiente. E eu vejo aí Jesus indignado, até triste. E ele fala para Filipe, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. E vocês ainda não descobriram que eu sou o próprio Pai. Eu sou representante de Deus aqui na terra. Filipe, se você não crer nisso, creia pelo menos pelas obras que eu tenho feito. Sabe por quê, Filipe? Cada cego que vê, cada surdo que ouve, cada mudo que fala, cada aleijado que anda, cada morto que ressuscita, é o próprio Deus em mim fazendo as obras. Ou seja, creia por causa das obras. Amém, amados? Então, Jesus estava com eles. E, como eu disse, né? Jesus, os crentes falam que queriam ter vivido naquela época. Mas sabe, amados, nessa época que nós estamos vivendo é muito melhor. Porque naquela época os homens eram mortos espiritualmente. Eles não tinham a vida de Deus dentro deles. O Espírito Santo vinha de forma limitada de forma limitada e temporária sobre alguns homens, reis, sacerdotes, profetas, para fazer o que tinha que fazer, depois eles voltavam de novo. Ele voltava de novo para Deus. Hoje não. Hoje nós temos a presença dele dentro de nós. 1 Coríntios 6,17, Paulo diz que aquele que se une ao Senhor é só um espírito com ele. E outra coisa, queridos, que nós precisamos aprender a sempre falarmos certo. Nós não somos corpo, alma e espírito. Nós temos que aprender a falar que nós somos espírito. Temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então, antes de tudo, eu e você somos seres espirituais. E quando nós temos essa revelação dessa verdade, a nossa vida muda, a nossa postura muda, os nossos pensamentos mudam, a nossa fé fica mais forte. Por quê? Porque eu estou ligada ao Senhor. A igreja está ligada a Ele. Você está ligada ao Senhor pelo Espírito. Amém, amados? Então, ter o Espírito Santo com eles era como ter Jesus com eles. E como eu disse, nada, depois da ida de Jesus, nada foi interrompido na igreja. Ou seja, tudo eles fizeram através do Espírito Santo. E você pode ler lá no livro de Atos. Atos
deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque você vê o Espírito Santo desde o capítulo 1 até o capítulo 28, e nós no Espírito somos o capítulo 29, a história da igreja que nós estamos escrevendo. Então, queridos, constante acesso. O que é constante acesso? É ter esse constante acesso a quem? A pessoa do Espírito Santo que está dentro de nós. Sermos guiados por Ele, sermos liderados por Ele, sermos governados, conduzidos por Ele. Ser guiado pelo Espírito Santo é ter comunhão constante a um conselheiro sábio que está disposto a todo tempo a nos ajudar de todas as maneiras possíveis e cabíveis, dando-nos soluções que aparentemente para nós não teria. E Ele está disposto, amado, a levar você, a conduzir você, a dar para você instruções daquilo que você deve fazer. Nos momentos, né, que a gente fica desesperado, que às vezes a gente não sabe o que fazer, mas Ele está disponível para nós. Então, ser guiado pelo Espírito, ou ser conduzido pelo Espírito, é experimentar as manifestações do próprio Deus em nós. E eu me lembro lá de Mateus capítulo 16, quando Jesus perguntou aos seus discípulos, o que estão dizendo aí que eu sou? Ah, o senhor é um profeta. Ah, o senhor é uma pessoa iluminada, uma pessoa boa, que faz grandes coisas. Mas Pedro vira-se para ele e diz, ei, eu sei quem o senhor é. O senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E o que Jesus fala para ele? Ei, Pedro, não foi carne e sangue que te mostrou isso, não. Foi o próprio Espírito Santo de Deus. Então, amados, quando nós estamos ou estivermos dispostos a estarmos dispostos a sermos conduzidos pelo Espírito Santo, grandes manifestações do Espírito Santo de Deus, nós experimentaremos primeiro na nossa vida como pessoas. Ser guiado pelo Espírito é ter uma experiência constante e diária e divina. Sabe, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Há coisas que acontecem na nossa vida que nos pegam, não é? Como eu sempre gosto de dizer, de calça curta. Mas sabe que Deus, a gente nunca foi pego de calça curta. Eu falo o seguinte, queridos, que quando um homem ou uma mulher de Deus morre, nada morre Deus. Quando o inesperado acontece na nossa vida, nada é inesperado em Deus. Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas. Sabe, amados, deixa eu te dizer, o medo não pode te dominar. E hoje nós vivemos numa geração de pessoas com medo, pessoas inseguras, pessoas ansiosas, pessoas depressivas. Nunca se viu tantas pessoas com problemas da saúde mental como nós temos visto hoje. Mas sabe, quando nós nos apegamos à palavra, ela é viva e eficaz, e ela nos liberta. Eu me lembro lá de 2 Crônicas, capítulo 20, quando o rei Josafá, lá no reino de Judá, os moabitas, os neumitas e também os amonitas vieram contra Josafá, contra o reino de Judá, para destruir o povo. Haveria ali, amados, um genocídio. Literalmente um genocídio. E Josafá não se levantou cheio de pose e disse, não, eu sei fazer, pode deixar que eles estão vindo contra nós, mas eu sei resolver. Não, Josafá não fez isso. Se você for ver com detalhes esse texto, a palavra diz lá no versículo 12, que Josafá fala com humildade diante do Senhor e diz, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Eu não sei o que fazer, Senhor. Sabe, o nosso problema muitas vezes é esse. Nós, nosso achômetro sempre ligado, nós achamos, que a gente sabe fazer tudo, que a gente sabe resolver tudo, mas nós devemos também, em momentos que há lugares que nós nunca passamos, situações que nós nunca vivenciamos, e quando o medo chega, a gente devia ter a humildade de dizer para o Senhor, eu não sei fazer, mas o Senhor sabe, e o Senhor pode me conduzir. Então pensa comigo, queridos, nós como filhos de Deus, há algumas situações que chegam diante de nós e que nós não sabemos fazer. Mas olha, eu já vou te dar a primeira dica. Deixe o Espírito Santo ir à sua frente. Deixe Ele te conduzir. Eu quero que você abra, por favor, peço que você abra em Josué, lá no capítulo 3, versículos 1 a 5. Josué, capítulo 3. Tem tudo a ver com o que eu estou falando agora. Josué, capítulo 3, versículos 1 a 5. Aqui o contexto é a passagem do Rio Jordão. O povo já tinha saído do deserto, Moisés já estava morto, Josué agora assume a liderança do povo de Israel, e eles precisavam passar um Jordão para quê? Para chegarem
terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido a eles. Mas eles chegaram diante de onde? Do rio, ou Rio Jordão. Como passar isso agora? Como passar esse rio? E olha só, queridos. Josué 3:1 diz: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao final de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados, ou 1 quilômetro, entre vós e ela, a arca. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Um padrão aqui foi estabelecido. O povo precisava passar o Rio Jordão. E os sacerdotes levitas é que deveriam levar a Arca da Aliança, que você sabe que a Arca da Aliança, na Antiga Aliança, simbolizava a presença de Deus. Era a presença de Deus simbolizada naquela arca, feita de 1,5 m por 1,5 m, de madeira de acácia, forrada de ouro por fora, ouro por dentro, com 2 querubins, as asas dos querubins tocando uma na outra. Presença de Deus. E Josué fala, os levitas faziam o quê? Deviam levá-la nos ombros através de argolas e de varais. Mas o que acontece? O padrão, como eu disse, foi estabelecido. Quando vocês virem a arca, não se aproxime dela. Vocês vão ter uma distância de mais ou menos 1 quilômetro. E assim que vocês virem a arca indo, vocês vão fazer o quê? Vocês vão atrás dela, porque é a presença de Deus é que está à nossa frente, é a presença de Deus que abrirá o caminho, é a presença de Deus onde nós acessaremos o sobrenatural, é a presença de Deus que abrirá o rio, é com a presença de Deus que nós passaremos, com a presença de Deus, nesse caminho que nós nunca passamos antes, nós veremos grandes milagres, nós veremos grandes coisas. Era isso que Josué estava fazendo, amado. A presença de Deus. Então, se você está passando por algo, se não está passando, guarde isso para você. Se você passar por algo que você não sabe o que fazer, uma circunstância que você fica perdido, e agora? Deixa eu te falar, deixa a presença de Deus ir à frente. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Entre, queridos, no padrão de Deus, porque é impossível, quando o padrão estabelecido, quando nós estamos dentro da palavra de Deus, nós não sermos guiados por Ele, porque Deus tem prazer em guiar você, em conduzir você. Salmo 32, 8 e 9, não precisa abrir, mas o salmista diz, olha, não seja você como o quê? Como a mula. Ou seja, não seja teimoso. E também não seja como o cavalo, que precisa pôr freio, porque senão eles desembestam. Você já viu uma mula empacada? Que você pode fazer qualquer coisa, que a bichinha não sai daquele lugar. E tem crente que é assim, empacado. Empacou mesmo. Não faz nada, não obedece, é teimoso. E tem os outros que são como cavalo desembestado. Cavalos que ainda não estão domados. Abre a cerca que ele vai embora. Ou seja, muitos de nós, Deus está falando e a gente fica lá. Será que é de Deus? Será que é isso? Ou outros vão à frente de Deus. Pulam a vontade de Deus. Acham que pode fazer melhor. Mas deixa eu te falar, não podemos. Sabia que Deus é mais sabido que nós? Deus é mais sabido do que eu e você. Por quê? Porque Deus está na eternidade, coisa que ainda nós não estamos. Então, o passado, o presente e o futuro para o Senhor é a mesma coisa. Então, Ele já sabe o que acontecerá conosco amanhã. Amados, deixa eu ser pessoal. Às vezes eu estou com algo para resolver, ou coisas, as demandas do dia a dia, as demandas do ministério, que eu não sei o que fazer, que eu não sei como será. E eu falo, Senhor, o Senhor já esteve lá na frente, lá no futuro, o Senhor sabe. E sabe, o Senhor vai comunicar para mim. Porque a palavra diz que os filhos são guiados pelo Espírito. Então ele comunica, amado. Às vezes ele não comunica com voz tão audível, mas ele comunica por dentro, no nosso homem interior. Então nós sabemos porque sabemos que ele nos guia e que ele nos
conduz. E Romanos capítulo 10, versículo 11, um versículo que eu amo. Paulo diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Então diga comigo, eu creio. Portanto, eu não serei confundido. É impossível, amados, quando nós estamos na palavra. É impossível quando nós deixamos Deus nos guiar. Nós ficarmos confundidos. Não ficaremos. Por quê? Porque nós cremos nele. O importante é saber, amados, que o Espírito Santo nunca te guiará para o fracasso. Jamais te guiará para a derrota. Jamais ele fará isso. O Espírito Santo sempre vai nos guiar para onde, amados? Para a vitória, para o êxito e para o sucesso em Deus. Porque essa palavra sucesso hoje está muito em voga, né? Mas o nosso sucesso primeiro está no Senhor. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é não andar segundo os sentidos humanos. Gálatas 5, versículo 16, Paulo diz, digo, porém isto, andai no Espírito. Tem uma versão que diz, andai pelo Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências, ou o quê? Os desejos da carne. Quando nós andamos pelo Espírito, através do Espírito, tendo a consciência que Ele quer nos ajudar, nós não vamos cumprir, ou não satisfaremos os desejos da nossa carne. Então, andar pelo Espírito, amados, não é ceder à tentação. Andar pelo Espírito não é ceder às inclinações da carne. Você sabe que há se você for continuar lendo esse texto, versículo 19, se não me engano, Paulo diz que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, ou seja, há uma guerra constante entre o nosso homem interior e a nossa carne e a nossa vontade. Mas deixa eu te falar, amados, a nossa carne nunca andará pelo Espírito, e o nosso Espírito jamais andará pela carne. Por quê? Porque eles são opostos, eles são distintos em si. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que submeter a minha carne, a minha alma, ao meu homem interior. Deu para entender o que eu falei, querido? Essa milícia é constante, é diária. Mas sabe, vai vencer quem estiver mais forte. No caso, o nosso homem interior, à medida que nós vamos o alimentando. Como eu disse, né? O maior problema nosso é o nosso achômetro. Sabe, às vezes eu acho que Deus faz assim lá no céu. Às vezes vem coisas da nossa vida para fazermos e a gente fala, não, Senhor, isso para mim é fichinha, isso já aconteceu comigo antes, agora eu sei resolver. Eu acho que a Trindade deve ficar lá, olha lá, a Esther, olha lá, ó, que tola, querendo resolver sozinho. Acho que eles riem da nossa cara, amado. Pelo menos da minha ele deve rir. Por quê, amados? Porque o maior problema hoje é porque nós agimos através de impulsos, nós agimos através de impulsos carnais, improvisos carnais, e sabe o quê? Nós acabamos nos desviando do caminho que o Senhor tem para nós. Sabe, amado, deixa eu te falar. Se você não ouviu nada até agora, ouça. As maiores direções da parte de Deus, da parte do Espírito Santo para a sua vida, não virá de fora. Virá do teu homem interior. Porque Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A melhor versão que eu já encontrei até hoje desse versículo é, pois todos os que pelo Espírito de Deus estão sendo guiados, estes são filhos de Deus. Mas deixa eu te falar algo. Nem todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E, infelizmente, é uma verdade dura e cruel, mas é uma verdade. Nem todos. Agora eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, agora eu sou guiado. Tem muitos ainda que são guiados, como eu disse, pelos impulsos carnais. Outra versão diz, os filhos maduros de Deus são aqueles que são movidos pelos impulsos do Espírito de Deus. Amém, amados? É que muitas vezes nós somos guiados pelos nossos achismos, pelos profissionais dos aconselhamentos humanos, não é? Porque nós temos caminhos neuronais, nós temos neurônios, nós temos um cérebro. E muitas vezes nós somos guiados exatamente por aquilo que nós achamos que é a verdade. E sabe, queridos, quando nós cometemos erros, é porque nós não fomos guiados pelo Espírito. Quando algo não dá certo, o Senhor está nos falando, nos mostrando, nos apontando, e a gente não obedece. Porque não adianta só escutar o Espírito Santo nos dando instruções. Ele dá instruções, mas o importante é obedecer essas instruções. Eu não sei se você sabe, mas Jesus obteve 100% de sucesso no ministério dele. Porque ele foi guiado 100% pelo Espírito. E ele obedeceu 100% o Espírito Santo. Amém, amados? Então, queridos, Jesus deixa claro que é impossível nós cometermos erros
quando nós deixamos ser guiados por ele, porque ele fala em João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, maravilha, ele vos guiará toda a verdade. Essa palavra verdade também pode ser sinônimo de realidade. Ou seja, o Espírito Santo quer guiar você a toda a realidade, querido. Aí ele continua dizendo, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quer dizer, prof, que aquilo que está no meu futuro ele vai falar para mim? Vai. Vai sim. Por quê? Porque Jesus disse que ele ouve de quem? Do próprio Jesus. E fala para quem? Para nós. O Espírito Santo ouve e comunica a nós. Ele ouve e comunica a mim e a você. Então a gente precisa ser envergonhado, confundido de forma alguma. Por quê? Porque ele nos guia a toda a realidade, a toda a verdade. Então, amados, faça como Josué e o povo, deixe a presença dele através do Espírito guiar você. Essa palavra guiar, João 16:13, que eu acabei de falar, é a palavra odegel, no grego, que significa ser guia, seguir os passos de alguém, guiar, dar orientação, ser um guia ou ser um professor. É isso que o Espírito Santo é para nós, um guia, um professor. Romanos 8,14, que eu citei, diz que todos os que são filhos de Deus são guiados. Essa palavra guiados no grego é a palavra ago, que significa guiar, conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final, seguir acompanhando até um local ou lugar, conduzir para algo, mover e impelir. Ou seja, o próprio Espírito Santo pega você, pega a sua mão, te guia, amado, para algo, para aquilo, o resultado daquilo ser um bom resultado, termos êxito. Sabe, eu sou do tempo que quando a gente precisava ir para uma rua procurar... E eu moro em São Paulo, então você sabe como que é São Paulo, né? São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo. É uma loucura aquilo lá, mas eu sei que é provisório. É por pouco tempo. Então, amados, eu sou do tempo que quando nós precisávamos ir para uma rua ou para um local, a gente usava o guia de rua. Alguém lembra disso? Era um livrão desse tamanho, lembra? Que você abria lá e tinha as letras, os números, aí você ia, procurava... Quando a gente se perdia, ia para um lugar, para um posto e perguntava, às vezes ficava horas. Quem já se perdeu em estrada? Tem que fazer aqueles retornos enormes. Uma vez eu me perdi, eu tive que fazer um retorno depois de 40 quilômetros. Mas hoje, graças a Deus que existe o quê? O GPS, que você põe lá. E ele te leva exatamente no lugar que você vai. E eu sou acostumadíssima a usar o GPS. Não somente para lugares que eu já sei ir, mas porque ele me indica o que é que tem no caminho. Onde tem semáforo, onde tem radar. Se tem algum carro quebrado na pista. Ou seja, o GPS, aquela mulher abençoada, vai falando para a gente. Então, eles estão nos guiando. Mas ouça, queridos, nós temos dentro de nós um GPS poderoso, que é o Espírito Santo. Ele nos guia, queridos. E não seremos confundidos. Então, ser guiado pelo Espírito Santo gera em nós o quê? Uma alta velocidade que fará com que eu e você rompamos barreiras. Haja rompimento na nossa vida de coisas que a gente está tentando resolver há anos. Mas quando ele nos guia, querido, e quando a gente ouve e obedece, sabe, a forma que ele nos guia é certeira. Nós acertaremos o alvo, nós não seremos envergonhados. Amém, amados? Agora, alô? Você já percebeu, eu vou falar por mim, tá? Que quando eu preciso de algo, ou quando eu estou numa situação difícil, sabe, eu oro mais, eu jejuo, eu busco mais, eu me empenho mais em buscar o Senhor. Ou não, só comigo que acontece isso. Você fica ali, em consagração, e fala com o Senhor, e ora, e vai para a reunião de oração, porque você precisa daquilo, você precisa de uma resposta. Já percebeu? Aí quando a resposta chega, muitas vezes nós, às vezes nem agradecemos. Agora, amados, por que nós também não nos empenhamos da mesma forma para receber algo de Deus? Por que nós nos empenhamos também em sermos guiados por Ele? Ou por nos deixarmos ser guiados por Ele. Ser guiado pelo Espírito é muito mais simples. É só perguntar a Ele, Pai, o que eu devo fazer? E eu vou dar um texto rapidinho, que eu já estou quase terminando. 2 Samuel, capítulo 5,
2 Samuel, capítulo 5. Aleluia, aleluia. Está recebendo alguma coisa, amado? 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. 2 Samuel 5, 17. Aqui é Davi já é rei em Israel. Versículo 17, ele derrota os filisteus. E os filisteus, no reinado de Davi, foram uma pedra no sapato de Davi. Diz assim, 2 Samuel 5, 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus? O Senhor vai nos entregá-los nas nossas mãos? Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Olha o resultado dessa pergunta simples que Davi fez ao Senhor. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse, rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses, e Davi e os seus homens os levaram. O que aconteceu? Houve essa batalha, Davi e o seu exército foram vitoriosos, mas os filisteus não desistiram, que voltaram lá até para pegar os seus deuses também, que é o versículo 22. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor. Este lhe respondeu, não subirás. Rodeia por trás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressa. Ou te apressarás. O Senhor é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara. Feriu os filisteus desde Geba até chegar a Agés. O que aconteceu? Havia uma situação ali. Davi pergunta ao Senhor. Ele obedece às instruções do Senhor e obtém vitória. Porém, amados, a situação mudou. Era o mesmo inimigo, porém em outra situação. Ou seja, Deus deu a primeira estratégia para Davi. E ele venceu os filisteus. Só que a situação estava ali de novo diante de Davi. Os filisteus, os inimigos estavam diante de Davi de novo. Mas ele pergunta de novo, e aí? Qual é a estratégia dessa vez? O Senhor falou, agora a estratégia é outra. Você vai rodear as árvores. E sabe quem vai à sua frente, Davi? Eu mesmo. Sou eu que vou derrotar esse inimigo. Então, amados, o que a gente pode aprender? A situação na nossa vida pode até se repetir e ser a mesma. Mas Deus vai te dar outra estratégia para você vencê-la. Por isso é que nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo. Ele consultou a Deus e a estratégia de Deus mudou. Sabe, amados, a coisa que nós podemos fazer. Ser guiado pelo Espírito Santo não é perguntar, e aí, Senhor, é café com leite ou leite com café? E aí, pai, é pão com manteiga ou pão com mortadela? Não é isso, amados. Isso é coisa de criança. Mas ser guiado pelo Espírito, amados, é saber coisas que nós podemos fazer. Eu tenho certeza que essa roupa que você colocou foi você que escolheu. Não é verdade? Mas há coisas também que nós sabemos fazer, mas há coisas que nós podemos deixar para o Espírito Santo nos orientar. Amém, amados? Agora eu quero dar um versículo que é importantíssimo. Vai lá para Êxodo, capítulo 40. Êxodo, você está aprendendo alguma coisa? Então... Ai, que alívio. Vai lá, obrigada, pastor. Êxodo, capítulo 40. Então, vamos mais devagar agora. Êxodo, capítulo 40, a partir do versículo 36. Êxodo 40, 36, diz assim. Vamos ler do 34. Êxodo 40, 34. Está aí comigo? Diz assim, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, a presença dele, né? Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha o 36. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela.
à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Vai para Números, vamos completar esse mesmo contexto com Números, capítulo 9, depois eu explico. Números, capítulo 9, versículo 15. Números 9, 15 diz assim: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo numa aparência de fogo até a manhã. Assim, era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandato ou a ordem do Senhor. Os filhos de Israel partiam e, segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo a ordem do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado, a ordem do Senhor se acampavam, e segundo a ordem do Senhor se punham em marcha. Cumpriram o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Qual é o contexto aqui? O povo de Israel já havia saído do Egito, venceram aquelas 10 pragas, né, que aconteceu ali, juízo de Deus sobre a nação do Egito, e depois ficam 40 anos no deserto, não era para ficarem tantos anos no deserto, ficaram por causa de murmuração, por causa de incredulidade, por causa de rebelião, uma viagem que eles deveriam, saindo do Egito até, se você é bom de geografia, você vê isso, até chegar na terra prometida seria no máximo 1 semana, 10 dias, mas eles ficaram 40 anos. Só o que aconteceu, queridos, perceba que só após, perceba o seguinte, isso é importante, perceba que só após eles saírem do Egito é que eles puderam ser guiados pelo Espírito, através de uma nuvem e através de uma coluna de fogo. Por quê? Porque enquanto eles estavam no Egito, eles ainda tinham a mentalidade de escravos. E sabe, queridos, quem tem a mentalidade de escravo não consegue ser guiado pelo Espírito. Por quê? Porque ele se acha indigno. Ele se acha não capaz de ser guiado pelo Espírito. Mas, amados, sabe que em Cristo Jesus nós somos livres. Gálatas 5:1, Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então, amados, você não é mais escravo, você é livre. Então, como livre, como liberto, você pode sim andar, você poderá sim andar, ser conduzido pelo Espírito. Versículo, em Números 9, versículo 21, eu vou ler na nova tradução transformadora. Números 9, 21 diz assim, às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Você deve saber que o tabernáculo de Moisés, ou lá do deserto, era portátil. Ele era todo montado e depois ele era todo desmontado. Essa nuvem fazia o quê com os israelitas? Essa nuvem primeiro os guiava. Quando a nuvem estava parada em cima do tabernáculo, o tabernáculo ficava no centro do deserto e as 12 tribos de Israel eram espalhadas em norte, sul, leste e oeste. E a nuvem ficava paradinha em cima do tabernáculo. Quando a nuvem começava, além disso, ela os protegia durante o dia da insolação e do calor do deserto. 50 graus durante a noite, 50 graus durante o dia. E quando a nuvem se movia, o povo fazia o quê? Levantava acampamento, desmontava tudo e seguia. Então era coluna de fogo, era como um pilar. À noite, para os aquecer também do frio do deserto. E quando a nuvem começava a se mover, eles já ficavam olhando, então eles começavam a se mover. Sabe, queridos, deixa eu falar algo. Você aqui já fez mudança?
Quem já fez mudança de casa? A gente sabe o transtorno que é. Eu não, eu amo mudar. Eu não tenho esse problema. O que acontece? E outra coisa, quando essa nuvem se mexia ou se movia, que eles também se moviam, isso quer dizer completa dependência de Deus. Então, amados, quando o Espírito está se movendo em nós, quando nós obedecemos, isso quer dizer que nós somos dependentes total de Deus. Segundo os rabinos judeus, como o tabernáculo era desmontável, então era trabalhoso montar e desmontar, mas era rápido. E segundo esses rabinos, sabe o que eles falam? Que desmontar e montar o tabernáculo não dava trabalho. Era rápido, não era nem cansativo. Mas sabe o que era cansativo, querido? A espera da nuvem se mexer. Ou a espera da nuvem se mover. Ou seja, nós vamos ficar aqui quantos dias? 1 dia? 2 dias? 1 ano ou mais? 1 mês ou mais? Ou seja, nós vamos ter que ficar aqui parados, sem fazer nada. Vamos ter que ficar parados, sem fazer nada. Trazendo isso para a nossa vida, queridos. Nós muitas vezes achamos que quando as coisas não estão acontecendo do jeito que nós queremos, é que Deus não está se movendo, mas está. Deus está se movendo, ainda que você não veja. Sabe, tem pessoas que falam, não, agora eu sou graduado no Rema, então agora eu vou entrar no meu ministério pastoral. Ei, espere Deus. Mas eu já estou na igreja há 15, 20 anos, até agora eu não entrei na vontade de Deus. Será, queridos? Ou será, querido, que você não está esperando Deus fazer algo na sua vida primeiro? Coisas que precisam ser arrumadas aí. Então não tenha pressa. Espere o Espírito Santo se mover em você. Amém? Porque, queridos, querendo ou não, as coisas estão acontecendo. Então, entre uma viagem ou outra, a espera entre um intervalo ou outro, eles tinham que aguardar fazendo. Fazendo o quê? Fazendo o que eles já sabiam fazer. Adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, servindo uns aos outros. E para nós hoje, amados, não se preocupe, porque Deus está se movendo. Você e eu só ficar, mas sensíveis ao que Deus está fazendo. Eu vou dar um exemplo muito bobo, mas muito simples. Um avião. Quem já viajou aqui de avião? Quando você decola, tem tudo lá, né? Todo um procedimento, portas no automático, tripulação preparar para a decolagem, não é verdade? Aí o avião vai para a aeronave, vai para a pista, aí o som começa a mudar, que é um som mais forte, e eles vão fazer o quê? Ganhar mais força, mais impulso, para quebrar a lei da gravidade, e o avião começa a decolar. Então a gente fica mais ou menos assim, para trás, né? Você sabe que o avião ele tem que chegar num voo bem estabilizado a 10 mil pés. Tanto que o piloto fala, tripulação 10 mil pés. Mas sabe que além de 10 mil pés, ele pode voar mais acima. Mas o que acontece? Está lá o piloto, o copiloto, mas na terra tem o quê? Tem o centro de comando. Que está lá o quê? Se comunicando com o piloto. Então está o piloto lá, já alcançou 10 mil pés, mas ele quer voar mais alto, ele está voando. Aí ele pergunta para a torre de comando, torre, posso ir até 12 mil pés? A torre fala, não, ainda não, espere um pouco. Aí passam mais uns minutos, ele pergunta, e aí torre, posso ir para 12 mil pés? E a torre fala, não, não pode. E ele continua voando. E aí, eu posso ir mais alto? Aí a torre fala, agora sim. Agora eu pergunto, amados, enquanto ele está voando, perguntando para a torre liberar, e não liberou ainda, eu pergunto, as coisas estão acontecendo, ele não está seguindo o destino, ele não está seguindo o caminho, conosco é a mesma coisa. Por isso que nós temos que perguntar para o Senhor, Senhor, e aí, qual o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Porque mesmo assim, aparentemente parados, estamos voando, estamos indo, estamos caminhando, meu amado. Você só não pode ficar totalmente estagnado, porque o avião parar lá em cima, ele vai cair. O Espírito Santo está nos guiando, querido. O Espírito Santo está te guiando. Só espere, só conte com os comandos dele para a sua vida. Porque ele vai te levar num caminho de sucesso, de êxito, de vitória, de realizações nele. Por quê? Porque os planos do Senhor na nossa vida não serão frustrados. Quando? Quando nós dependemos totalmente dele. Amém, amados? Então tenha calma. Tenha calma. Não queira
ir mais acima, se Deus ainda não deu comando, como a torre ainda não deu comando para o avião, vai dar problemas, vai dar zica. Então espere ser guiado pelo Espírito Santo. Provérbio 16:1 diz, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbio 16:9 diz, é da natureza humana fazer planos, mas quem dirige nossos passos é o Senhor. Provérbio 19:21 diz, é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor é que prevalecerá. Então, amados, eu acabei agora há pouco de falar do GPS. É uma ferramenta importantíssima para nós. E Jesus, ele tinha um GPS nele também. E sabe, deixa eu te falar algo. Muitas vezes nós queremos ouvir de Deus, ou sermos guiados por Deus, somente a coisas que são agradáveis. Coisas que nós queremos. Mas sabe que o Espírito Santo está disposto a falar para você coisas que você não quer, mas que você precisa. Foi o que aconteceu com Jesus lá no Getsemane. O que ele falou? Pai, se for possível, tire isso de mim. Eu não quero ir para a cruz. Sabe, mas a cruz, Jesus já sabia que ia para lá. O problema de Jesus não foi tudo que ele passou antes, né? Os açoites, ser cuspido, ser humilhado, ser traído. Mas o problema da cruz é que Jesus sabia que ficaria separado do Pai. E que ele levaria sobre si todos os pecados da raça humana que veio de Adão. E ele fala, Senhor, se for possível, 3 vezes, passa de mim esse cálice, ou estar separado, carregar os pecados. E sabe que o Espírito Santo fala para ele? Sabe que ele fala para o Senhor, mas não faça a minha vontade, mas é sua. Então, amados, eu vou repetir. Talvez o Espírito Santo fale coisas para você que não serão agradáveis, mas é aquilo que você precisa. Amém. Para cumprir o plano de Deus nessa terra. Ele quer falar. Agora eu pergunto, estamos dispostos a ouvir? Então, amados, constante acesso é ser guiado pelo Espírito e é Ele nos mostrando o caminho, porque Ele tem o caminho. Biblicamente falando, lá em Atos capítulo 9, olha só como o Senhor guia o seu povo. Está lá Ananias orando e o Senhor fala com ele. Está lá Ananias, não estava orando, quem estava orando era Paulo. E o Senhor fala para ele, Ananias, olha os detalhes, pastor. Olha os detalhes das informações que Jesus deu para Ananias. Vai lá na rua direita, na rua do homem chamado Judas, o curtidor, que está lá um homem. Ele é para mim um vaso escolhido. E ele ainda falou até o que Paulo estava fazendo, orando. E ele falou para Ananias, faça isso. Você vai impor as mãos sobre ele, para que ele veja e seja cheio do Espírito Santo. Amado, uma instrução mais clara que essa. Eu lembro que o irmão Reagan fala nos seus livros que quando ele chegava no culto, ele já sabia tudo o que aconteceria, porque o próprio Espírito já ia instruindo ele. Outra também, ser guiado pelo Espírito. Olha que instruções específicas que ele dá para nós. Ele fala para Pedro. Pedro estava orando, Pedro teimoso, uma visão, não entende a visão, como nós muitas vezes. Até que ele entende, vai para a casa de quem? De Cornélio. Ele também está lá, é um homem que tem orado, um homem que dá esmolas, um homem que tem o coração em mim. Vai lá, Pedro, pregue para a família dele, porque eles serão salvos. E aconteceu exatamente o que Pedro viu, queridos. Instruções específicas do Espírito Santo para muitas pessoas. Abraão, está lá Abraão para quê? Sacrificar o seu filho. Isaac, que não era criança nem adolescente. E Isaac já era um adulto. E na hora que ele pegou o cutelo para sacrificar Isaac, ele escutou a voz, pare. Pare. E viu o quê? Um cordeiro que o Senhor já havia provisionado, providenciado para ele. Sabe que eles têm muita... Se Abraão não tivesse sido guiado pelo Espírito ali, ele ia matar Isaac. Sabe o que ele falaria? Foi Deus que mandou. Então nós temos que ser sensíveis, queridos, a fazer e a não fazer. Nós temos que ser sensíveis a falar e a não falar. Nós temos que ser sensíveis a parar, recuar ou a irmos e avançarmos, sendo guiados por Ele. Sabe, amados, eu vejo muitas pessoas hoje que estão em situações difíceis, porque o Espírito Santo falou, mas eles não ouviram. Estão em situações difíceis na área das finanças, do matrimônio, casamentos errados, relacionamentos errados. Por quê? Porque o Espírito Santo sinalizou.
Mas muitos até ouviram e sabiam o que eram, mas não tiveram a coragem de obedecer. Deixa eu te falar, amados. Obedeça ao Espírito Santo. Não importa se a pressão por fora está aí, está grande. Estão te pressionando até tomar uma decisão. Enquanto ele não falar para você, enquanto a nuvem não se mover, também você não se mova. Mas quando ele falar, vá. Agora, para eu ser guiada, aprender a ter esse constante acesso, eu preciso ter comunhão com o Senhor. Eu preciso ter uma vida de oração em línguas. Uma vida de comunhão com o Senhor. E fazer essas respostas, Senhor, ao Senhor. E aí, Pai, o que eu devo fazer? Ou o que eu não devo fazer? Isso é crescimento. Porque vai lá para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vocês estão aprendendo alguma coisa, amado? Romanos, capítulo 8. A partir do versículo... Vamos ler do 13. Romanos 8, 13. Diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, ou Pai querido. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha o 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Muitos querem ser glorificados, mas não querem passar por sofrimento. Mas o versículo 14 eu gosto muito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aqui, amados, essa palavra filhos é a palavra huios, que quer dizer filho experimentado, filho maduro, filho aprovado. Ou seja, situações vieram e esse filho aprendeu a depender do Espírito. Esse filho aprendeu a fazer perguntas. Sabe, amados, que Deus quer que você faça perguntas a Ele? Todos os grandes homens da Bíblia, se é que podemos chamar eles de grandes homens, fizeram perguntas ao Senhor. Moisés fez, Davi fez, Paulo fez. E por que nós não? Como eu disse no início, nós falamos de Jesus, falamos com Deus, falamos deles, mas nós não falamos a respeito do Espírito Santo. E nem muitas vezes com ele. Sabe, o Espírito Santo não tem, aliás, Jesus e Deus não tem problema de ciúme se você falar com o Espírito Santo. Ele não vai ficar enciumado. Porque os três são Elohim, um único Deus. E eu quero deixar isso para você nessa noite, amado. Aprenda a ser guiado pelo Espírito. Aprenda a esperar. Não seja afobado. Não seja afobada. Não seja impulsivo. Mas busque controle, busque orientações do Espírito. Porque ele, como eu disse agora há pouco, ele sabe tudo lá na frente. Ele vai ouvir e vai falar para você. Ele vai ouvir do Pai e vai falar para você. Vai guiar você. Sabe, você e eu podemos errar menos. E deixa eu te falar, amados, não estamos mais na época de errar, não. Não estamos mais na época batendo cabeça. E ficar tentando consertar coisas das quais nós não oramos para buscar a orientação de Deus. Não dá mais tempo, amado. Logo, logo nós seremos arrebatados. Talvez a gente nem termine esse culto hoje. Maranata, a hora venha, Senhor Jesus. Então está na época de você acertar. E, amado, eu declaro na sua vida. Você sendo assertivo lá no seu trabalho, na sua casa. Você sendo guiado pelo Espírito lá no coisas que você não sabe fazer no teu trabalho. Ele mesmo te instruindo. Ele mesmo te ensinando. Ele mesmo te capacitando a você tomar as decisões certas. Qual é o nosso primeiro impulso? Estou com um problema financeiro, vou lá para o banco pegar um empréstimo. Vai se afundar mais financeiramente, querido. Espere, porque a provisão vem do Senhor. Coisas impossíveis é possível àquele que crê. Deus é Deus do impossível. Nós cantamos agora há pouco, Deus é Deus de milagres. E Ele está disposto ainda hoje a realizar milagres na sua vida, na minha vida. Eu vejo muitos ministérios se acabando, fracassando, porque os líderes não esperaram
a liderança do Espírito Santo. E foram tomando decisões que infelizmente, lesaram não só ele, como a família e também o povo. Ei, isso não deve acontecer no nosso meio. Porque nós somos filhos ruios. Nós somos filhos maduros. E quando, amados, vier um momento de experiência, momento que Deus está querendo passar você para um outro nível, aceite, receba. Amém? A palavra mesmo diz lá em Hebreus que Jesus foi aperfeiçoado através daquilo que ele sofreu. Por quê? Porque ele obedeceu. E sabe que obediência, às vezes, traz sofrimento para a gente? Por quê? Porque nós vamos ter que abdicar da nossa carne, da nossa vontade. E nós temos vontades. A nossa alma tem um apelo muito grande. A nossa carne tem um apelo muito grande. Mas nós não somos guiados nem pela carne e muito menos pela nossa alma. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. Amém, amado? Você aprendeu alguma coisa hoje? E eu declaro, se você que está aqui nessa noite, você precisa tomar decisões nos próximos dias. Tenha calma. Vá perguntar ao Senhor, porque Ele sabe. Talvez você precise mudar de advogado, de advogada. Talvez você precise mudar de emprego, mudar do lugar onde você está. E Ele é que vai conduzir você. Não tenha pressa. Dependa do Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa da Trindade. Terceira pessoa da Trindade que mora dentro de nós. Que está disposto a nos ajudar. Então você percebe que quando Jesus falou para os seus discípulos depois eles aprenderam a ser guiados pelo Espírito. Jesus não estava mais ali, mas o Espírito Santo está. Estava e está. Em mim e em você e na igreja dele. Amém, amados? Quero orar por você. Pai, obrigada por essa noite, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que temos constante acesso ao teu Espírito. Obrigada, Pai, porque nós não precisamos andar confundidos, com medo, ansiosos, porque nós temos um Pai, um Abba Pai, um Paizinho querido, que cuida de nós. Obrigada, Pai, pelo teu Espírito, que habita dentro de nós, que nos instrui, que nos ensina, que nos leva a toda a verdade. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor deixou o maior legado que o Senhor poderia ter deixado para nós, que é o teu Espírito. Te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus, filhos maduros. Obrigada, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Eu quero terminar fazendo um apelo. Se você que está aqui nessa noite e nunca confessou Jesus como Senhor, e nessa noite você quer fazer ou reconhecer de fato que nenhum outro homem, nenhum outro nome há salvação, apenas em Jesus. Eu acho que é o culto dos crentes. Todos aqui são crentes. Se você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, quiser fazer isso hoje, você está livre para isso. Se você que está aqui por algum motivo se desviou dos caminhos do Senhor, não interessa a nós saber o motivo. Isso é entre Deus e você e Deus. Mas hoje você quer se reconciliar com o Senhor. Vem aqui na frente também, nós queremos como igreja te abençoar, orar por você. Amém, amados? Todos cheios do Espírito. Então vamos ficar em pé, vamos praticar um pouco ser cheio do Espírito. Aleluia. Eu queria uma canção que... Vamos nos encher do Espírito. Todos aqui são batizados no Espírito Santo. Aleluia. Olha, um veículo poderoso para sermos cheios do Espírito, para recebermos instruções do Espírito. É a oração e a adoração em outras línguas. Amados, subiu algo no meu coração. Há pessoas aqui que precisam orar por alguém, por uma situação difícil, mas não sabem orar. E eu declaro em nome de Jesus, o Espírito Santo te ajudando a interceder por essa causa ou por essa pessoa. Já aconteceu com você precisar orar por alguém, mas você não sabe? O que a gente faz, amados? O próprio Espírito nos ensina a interceder. E eu declaro aqui acontecendo isso com você. Você intercedendo pelo Espírito e no Espírito. E você tendo vitória nessa causa. Talvez não seja nem para você, para outra pessoa. Mas Paulo mesmo diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então fique pronto para você interceder por causa e por pessoas. Amém, amados? Então vamos ser cheios do Espírito. O Espírito Santo quer fazer coisas aqui ainda. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Coisas aqui na sua vida precisam ser rompidas. Deixa eu falar algo, querido. Pronto.
Eu vi um irmão aqui correndo. Eu estive agora numa escola ensinando, lá no estado de São Paulo, e o povo lá corria demais. Corria. Aí os outros ficam olhando e falando, correndo pra quê? Pra quê essa carreira? Mas deixa eu te falar, amado. Quando o Espírito Santo falar para você, corra. Sabe o que eu falo para você? Corra. Porque ali você rompeu algo. E vai ser mais fácil você obedecê-lo da próxima vez, quando eu te pedir outras coisas. Num gesto simples, você pode romper coisas que estão travadas na sua vida. Só obedecendo ele. Olha que loucura. Está lá o povo de Israel. Precisando passar por Jericó para poder chegar. Para poder vencer os inimigos, para poder ficar na terra prometida. Mas tem lá Jericó, tem uma muralha de quase 8 metros. E o povo faz o quê? Começa a cercar a cidade. Um dia, marchar. 2 dias, 3 dias. Não é coisa de louco, gente. Mas a palavra diz que o evangelho, para aquele que crê, é poder de Deus. Para o que perece é loucura. E estava lá o povo cercando. E no último dia, agora grita. E o povo gritou. Não foi o grito que derrubou a muralha. Foi a obediência dele e o poder de Deus que derrubou. A coisa na sua vida, amados, que é só o poder de Deus que vai derrubar. Mas a coisa que você vai precisar fazer, sim. Como aquele povo de Israel fez. Só que chegou fresquinho agora. O povo foi. Acharam que eles estavam tudo maluco. Ei, mas Paulo disse que nós somos loucos por amor a Cristo. Ou por amor de Cristo. Não é verdade, querido? Então, se o Espírito Santo falar para você fazer, faça. Gritar, grita. Correr, corra. Não fique se preocupando com os outros, não. Quem sabe do teu problema é você. Quem sabe o que você tem passado é você. Quem sabe o que precisa ser rompido é você. O povo não está nem aí preocupado com o teu problema, não, amado. Mas Deus, Ele quer resolver, através do Espírito dEle, essas coisas que estão aí emperradas. Que nem aquela porta que você quer abrir e não abre. Mas a unção está aí para ajudar você. A unção vai à tua frente. O Espírito Santo vai à tua frente. Despedaçando o ferrolho de ferro. Porta de bronze. E trazendo para você tesouros que você ainda não experimentou. E é isso que eu declaro na tua vida, amado. O sobrenatural de Deus na sua vida. Se tornando natural. Por quê? Porque nós não somos naturais, nós somos sobrenaturais. Uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dele é o quê? É uma pessoa sobrenatural. Amém, queridos? Então comece agora a se encher com o Espírito.